Olá, meninas, tudo bem? Então, hoje, né, em Psicologia Aplicada à Saúde, a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento humano, né? Como o humano surge no mundo, né, e como ele vai se adaptando ao mundo até sua fase adulta e como ele vai fechar até sua fase idosa. Hoje eu vou falar só sobre a parte introdutória, né? O desenvolvimento da criança até a sua fase adulta. Após isso, eu vou falar sobre alguns distúrbios da mente humana, né? Na próxima aula. E aí a gente fala um pouco, a gente encerra sobre desenvolvimento humano, né? Em si, esse eixo, para vocês compreenderem. A gente falou de ansiedade, né, na aula passada, que é a atividade que vocês vão entregar hoje. Mas futuramente a gente vai revisar sobre ansiedade, depressão, outros distúrbios que a mente vai adquirindo, né, a partir do seu desenvolvimento, né, porque a gente está em constante desenvolvimento diário, tá, da mente. Ela vai se adaptando de acordo com o contexto que a gente vai sendo inserido, tá? Então, o termo, né, desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental, né, e ao crescimento orgânico, né, que é o nosso crescimento físico, tá? O desenvolvimento mental é uma construção e contínua, tá? Então, continuamente ele vai estar se construindo, tá? De uma forma contínua, adaptando de acordo com o contexto que a gente vai inserindo. Agora, vocês vão sair de uma mente, né, mais de estudos e vão entrar em uma adaptação de um processo de formação, né? Então, a partir de agora, sua mente vai gastar neurônios com a formação de uma profissão, tá? Estas são as formas de organização da atividade mental que vão se aperfeiçoando e solidificando até o momento em que todas elas. Tá? Então, a partir do momento que a gente passa por todas essas atividades mentais, ela passa por um aperfeiçoamento e solidifica. Tá? Então, a gente consegue aprender a partir de aperfeiçoamentos que a gente vai fazendo. Tá com dificuldade, a gente faz de novo. Tá com dificuldade, faz de novo. Até que a gente consegue solidificar esse conhecimento na nossa mente. Tá? Algumas dessas estruturas mentais permanecem ao longo de toda a vida também. Então, um exemplo que a gente pode fazer, né, que eu vou adiantar um pouco, é a fase oral, né? É a partir do momento que a gente é, tem a habilidade de fazer, levar tudo à boca, sentir prazer, de, né, pegar uma caneta e ficar mordendo, né, o prazer de pegar a unha e ficar roendo, faz parte da ansiedade, mas é uma fase oral que a gente leva para o resto da vida, né? Hoje a gente está com essa situação de pandemia, o maior risco que a gente tem é o quê? De pegar em algum lugar, contaminar e levar aonde? A boca, né? É a maior forma de contração hoje viral, é por vias aéreas, e que a gente faz continuamente, até sem querer. Nariz, olho, né? Então, beleza. Após o conceito, agora a gente vai falar sobre a importância de realizar esse estudo, né? O estudo é compreender a importância do estudo do desenvolvimento humano. Isso já ficou claro, né? Estudar o desenvolvimento humano significa conhecer as características comuns de uma faixa etária. Então, a gente vai compreender hoje quais são as características que acometem crianças de 0 a 1 ano, né? De 2 anos até 3 anos, 4 anos, né? Primeira infância, segunda infância, até chegar lá na frente. Então, a gente já compreendeu o que passa em cada faixa etária dessa. E aí a gente vai aprender o que? A planejar como e o que e como ensinar implica quem é educado, ok? Existem formas de perceber, compreender e comportar diante do mundo, próprias de cada faixa etária. Então, além da gente perceber que onde eles vão aprender, tá? A forma como eles vão perceber, compreender e comportar no mundo, a gente vai compreender agora, tá? A partir das teorias que eu vou trazer, por que, que eles fazem isso, qual o objetivo disso, por que, que eu não posso atrapalhar, hoje a gente vai entender, tá? O processo, por que a criança engatinha, por exemplo, por que, que a criança brinca com a parte genitália dela, com uma certa idade, é por isso, tem todo o objetivo e que toda criança vai passar por isso, faz parte do desenvolvimento humano, da parte psíquica, tá? E orgânica também, porque vai começar a crescer o órgão, vai ficar diferente um do outro, mais ainda do que já é. E aí isso vai simplificar nas crianças, elas querem ver. Se no meu é assim, será que no outro é também? Essa vai despertar essa curiosidade, né? E a gente tem que auxiliar e não interferir de forma alguma. Então, também temos fatores que influenciam no desenvolvimento humano.
Então tá, professor, então a gente aprendeu o conceito, a importância do desenvolvimento humano, agora a gente vai aprender sobre os fatores que influenciam esse desenvolvimento, de uma forma positiva ou negativa, vai depender da forma como está sendo a inserção nesse momento, no quando, né? Então a gente tem 4 fatores aí principais, né? Hereditariedade, né? Que é a carga genética que estabelece o potencial do indivíduo, que pode ou não desenvolver. É um fator assim que vem no nosso, na nossa carga genética que a gente pode ou não adquirir. E, né? Ou não. A inteligência pode desenvolver-se de acordo com as condições do meio que se encontra. Então, às vezes, meu pai é muito inteligente, minha mãe também. Eu posso herdar um pouco isso dos meus pais, mas o meio que eu me encontro talvez pode atrapalhar ou pode ajudar mais ainda do que já vem, né? Então, ficou claro. Então, a parte de comportamento, como que eu posso explicar? Estressado, de ansiedade, mas às vezes pode ser uma carguinha hereditária, tá? A gente pode ver esse comportamento de mãe, pai, filhos. A gente percebe, nossa, tá o Deltrano tão parecido nesse comportamento por isso, tá? E aí vem o meio que eles estão inseridos juntos ainda, faz a consolidação desse processo. A gente tem um crescimento orgânico também, que refere ao quê? Ao aspecto físico, né? Ao crescimento do nosso corpo, como ele cresce, se ele tá mais magrinho, se tá mais gordinho, se tá mais fortinho, se ele tá crescendo mais, menos, entendeu? A maturação neurofisiológica, que é em torno possível determinação padrão de comportamento. Então, a nossa maturação é relacionada ao quê? A forma madura que a gente tem. Nossa, o treino é tão maduro para a idade dele. Por quê? A partir dos meus conceitos, que é do meu meio, que eu estou inserido, a partir da minha hereditariedade, que eu vou adquirir, tanto quanto da carga genética ao meio que eu estou vivendo, vai influenciar a minha maturação neurofisiológica. Então, às vezes, eu vou ser uma pessoa mais madura, mais nova, porque meus pais me deram conselhos melhores, me instruíram, me mostraram o mundo como ele realmente é e como a gente tem que ser sensatos em compreender todo o processo do desenvolvimento humano, basicamente. Então, acaba que a gente tem um conceito mais fácil, né, de desenvolver conflitos, de evitar os conflitos, de ajudar as pessoas. Uma maturação neurofisiológica, tá? Meio é o conjunto de influências e estimulações ambientais que alteram os padrões de comportamento do indivíduo. Então, se eu tenho um meio onde a minha família tem uma cultura, ela tem aspectos, eu vou adquirir aquela cultura. Se a cultura dos meus pais é lerem muito, estudarem muito, isso vai influenciar potencialmente na minha estimulação ambiental. Por quê? Eu vou aprender a ser estudioso e ainda vou fazer isso na minha rotina como se nada tivesse acontecido. Vai virar padrão. Agora, se na minha casa as pessoas têm dificuldade para ler, se as pessoas têm dificuldade para estudar, 90% vai ser que eu vou ter essa dificuldade. Além que o meu meio escolar me influencie mais do que o meu meio em casa, nessa parte, nesse aspecto. Entendeu? A partir dos estímulos do convívio da onde eu tô, estimulações do ambiente que eu estou, tá? Basicamente isso para vocês entenderem, que nem necessariamente uma família preguiçosa para ler e estudar, tá? É que a criança vai ter essa preguiça, mas isso pode influenciar potencialmente nesse desenvolvimento, né? Nesse querer, nesse gostar, ok? Então, né? Então a gente viu sobre o conceito, a importância, né, desse conceito e fatores que influenciam o desenvolvimento humano. Fechei. Agora a gente vai estudar as teorias do desenvolvimento humano. Perdão pelo gostei, gente. Nossa, não sei o que acontece. É eu pegar o telefone para estudar com vocês a aula já começa. Ódio. Então, essas teorias, cada autor desse, ele complementa de uma forma positiva e graduativa, tá? Formas do desenvolvimento da criança, tá? Alguns mais detalhados, outros não, uns mais exóticos, outros não, tá? As duas primeiras teorias, elas são bem punk. A última é mais tranquila, tá?
São a partir dessas teorias criadas através de estudos e testes de grandes estudiosos que surgiram antes de nós, que hoje podemos compreender melhor como o ser humano se desenvolve desde a sua infância até a sua fase adulta, né? Então, desde o seu nascimento até a sua fase final. E ainda continua, tá? Assim podemos compreender como podemos ajudar neste processo de aprendizado e de formação, né? Como a gente já falou, que a criança está em constante aprendizado de acordo com o meio que ela está inserido e de formação dela, consolidação do comportamento dela, né? Sem interferir de forma negativa. Então a gente tem que ajudar, a gente tem que guiar, mas a gente não pode interferir. Se a gente interfere de uma forma, a gente vai cortar. E isso vai ser negativo para a criança, tá? Ela não vai passar por aquela fase, ela não vai aprender o que ela poderia aprender naquela fase e vai ter frustrações futuras para poder se adaptar à falha daquela fase, tá? Então, né, a gente tem três autores aqui, Jean Piaget, Freud e Vygotsky, né, que são autores das principais teorias de desenvolvimento humano. Tem alguns outros, professor? Tem, mas assim, de grande valência, eu quis ressaltar somente esses três, tá? Que vão bater cabeça um com o outro aqui e vocês vão ficar meio confusas, mas ótimo. Estágio de desenvolvimento de Jean Piaget. Então, a gente vai começar a falar sobre o Piaget. Ele sustenta que o conhecimento não pode, nem que não procede nem da experiência única dos objetos, nem de uma programação inata pré-formada do sujeito, mas de uma construção sucessivas de elaborações constantes de estruturas novas. Então, ela não tem, a formação da criança ela não parte somente de uma experiência única e objetiva, ela vem de constantes estruturas novas. A cada experiência nova dessa criança, para ela é melhor, porque ela vai ter uma experiência diferente a cada momento e ela vai aprender a solucionar esses problemas, tá? Dessa forma, o processo evolutivo das características genéticas do homem tem uma origem biológica, que é ativa pela ação de interação do organismo com o meio ambiente, físico e social, que rodeia existindo uma relação de interdependência entre o sujeito conhecedor e o objeto a conhecer, como eu já disse. Então, o Jean, ele vê essa importância da criança ter essa mesclagem de conhecimentos de vários processos, porque ela vai passar por vários conflitos e vai aprender a resolver eles. E isso na vida adulta vai ser fundamental, porque não vai ter ninguém toda hora resolvendo isso para ele. Entendeu? Agora, vocês estão comigo na sala de aula. Vocês estão em processo. Por isso que às vezes eu mando algumas atividades mais difíceis e eu fico esperando vocês resolverem. Mas vocês não, professor, professor, professor. Só que vocês têm que colocar a mão na cabeça e na mente que amanhã serão vocês no mercado. Eu vou estar lá? Não. Eu posso ajudar? Posso. Mas e quando eu não puder ajudar? E aí? Essa é a teoria de Piaget, tá? Então a criança vai ter que se virar nos 30 e adquirir essa formação de acordo com o que está passando pelo momento, tá? Piaget buscou designar uma teoria de conhecimento com base no estudo de genese psicológica, né, do pensamento humano, que procura distinguir as raízes das diversas variedades do conhecimento a partir de suas formas mais elementares e acompanhar seu desenvolvimento nos níveis sequentes, até inclusive o pensamento científico. Foi o que chamou epistemologia genética, que é a teoria que ele vem, né? Então, algumas imagenzinhas dele aqui no seu trabalho, com a família, né? Aqui a gente tem, né, a data de nascimento e a data de falecimento do cara. Faz 100 anos. Você tá doido, pai do cu. Então, beleza. Então, vocês conseguiram compreender que ele tem, né, uma base do estudo dele que tem o objetivo de acompanhar os níveis que o pensamento da pessoa vai de cada fase que ela vai passando ao decorrer das suas fases de vida, tá? Então, dessas fases, a primeira a gente tem o estágio sensório-motor, né? Ocorre do nascimento do indivíduo até 2 anos, ali até quase no final da primeira idade, tá? Da criança que é até 3 anos, que a gente fala a... Ai, fugiu. Primeira infância, perdão, tá? Que finaliza com 3 anos. É a fase fundamental do desenvolvimento da criança,
tá? Nessa etapa do desenvolvimento, o bebê gradualmente se torna capaz de organizar atividades em relação ao ambiente, por meio de atividades sensórios motoras. Então, a partir do momento que ele consegue compreender a voz da mãe, do pai, ele não responde, mas ele vê que alguém está falando com ele, né? Ele vê que o que é o barulho do interior, colocou uma música no carro, né? Ele consegue observar que existe uma música ali. Ele não sabe que aquilo é uma música, mas ele compreende que aquele som está vindo em direção a ele, tá? Ele consegue olhar e perceber ele, encarar ele, tá? A criança passa do nível neonatológico marcado pelo funcionamento dos reflexos inatos, né? Que né, reflexos, tá? Que a gente viu. Para o outro, em que ela já é capaz de organização perceptiva e motora de fenômenos do meio. Então ela já consegue organizar, ela não faz só movimento de reflexo, né? Quer ficar mexendo os bracinhos, ela consegue já se organizar, pegar alguma coisa, ela consegue mexer com o objetivo olhar, ela vê que ela consegue movimentar aquilo, tá? A consciência da criança sobre o meio externo expande lentamente, conforme as ações e que as formações se deslocam do seu próprio corpo para objetos, né? Então, quando ela consegue ir lá, pegar e trazer, então ela já vai passando do estágio sensório-motor nesse sentido. Ela vai compreendendo o que a perna faz, que a mão faz. Claro que às vezes ela não vai andar ali com 6 meses, mas ela já vai ver que o movimento da mãe e do pai, como que faz, ela vai querer fazer igual, tá? Por isso que muitas crianças, uma fase de 6, 8 meses, repetem muita coisa que a gente faz, tá? Põe a mãozinha na boquinha. Aí ela não sabe que é boquinha, mas você põe, ela põe junto, tá bom? Ela tá compreendendo o processo de uma forma que bem lenta, mas ela, com o movimento repetitivo que ela vai fazendo, o cognitivo dela vai solidificando e vai fixando aquilo na cabecinha dela. E ela vai se desenvolvendo. É dividido em 6 subestágios, que eu não vou comentar para não adentrar muito na cabecinha de vocês. Mas é neles que a coordenação que vai, né, coordenando percepções sensoriais e comportamentos motores simples, a fim de conhecer o mundo que acerca ela. Então a criança, a partir dessas fases, ela consegue desenvolver uma coordenação motora fina e grossa ao mesmo tempo. Quando a gente fala em coordenação motora fina, é como esse movimento que a criança está fazendo aqui, ó. Ela compreender que aquele buraquinho é de uma estrelinha e ele colocar a estrelinha ali e encaixar. É o movimento fino. Agora a gente fala coordenação motora grossa, é quando ela consegue pegar um material de um lugar e carregar para o outro. Pegar a panela dentro do armário e tirar ela. É um tipo de coordenação motora grossa, tá? Então a fina tá ligada a mais detalhes pequenos, coisas que tem muita dificuldade. Igual hoje, a gente tem a habilidade de escrever, é uma atividade de coordenação motora fina. A gente tem a habilidade de carregar materiais para até o curso técnico, é um tipo de coordenação motora grossa. Em seu desenvolvimento, o bebê vai adquirindo, entre outros, né, a capacidade de perceber a permanência do objeto e desenvolve reações circulares. Inicia suas representações simbólicas, reconhecendo o mundo externo e explorando deliberadamente. Então é nessa fase, né, que o bebê vai tendo essa percepção do mundo que cerca ele, tá? E ele vai explorando a todo momento, ele faz uma exploração. Por isso quando a gente fala assim, a criança é birrenta, é uma exploração, porque ela chora, 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 ela ganha. Então toda vez que ela chorar, 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 ela vai ganhar o que ela quer. Então isso é uma experiência. Mas se ela chorou, chorou, chorou e não ganhou, aí ela pensa automaticamente, eu vou chorar, 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 chorar até eu ganhar. E se ela chorar, 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 chorar e ganhar, pum, na cabeça dela. É um processo de desenvolvimento. Ela fez o teste. Ela testou. Se eu continuar chorando mais e mais e mais alto, eu ganho. É automático. Ela faz isso. Então, por isso que as crianças fazem birra, porque através da birra elas adquirem o que ela quer. E aí, nesse momento, é a nossa experiência positiva. A gente vai cortar isso. Por quê? Na fase adulta, ela vai poder, ai, igual muitas reclamam aqui no grupo, professor. Às vezes eu atendo, às vezes eu não atendo. Entendeu? Porque se eu interferir sempre atendendo a birra, a exigência, você nunca vai desenvolver. Entendeu? Você vai aprender que só reclamando que você vai ganhar o que você quer. Tá? O estágio do pensamento pré-operatório, que já vai ali
da primeira infância, o finalzinho dela, né, dos 2 anos, que é o terceiro até 6 anos de idade. Né? Então vai do final da primeira infância até a segunda infância. A criança interioriza o meio, sendo capaz agora de representá-lo mentalmente. O desenvolvimento da representação cria condições para a aquisição da linguagem, pois a capacidade de construir símbolos possibilita a aquisição. Então agora a criança sai do meio que ela está, né, em apenas observar e tentar fazer e começa a fazer e interferir no meio já. Por quê? Ela já vai aprender a falar, ela vai aprender a andar, ela vai aprender a correr. Então, às vezes, ela vai ter falas, frases. Então, é nesse processo pré-operatório que ela já vai se inserir, tá? E essa fase aqui de consolidação da primeira infância com a segunda, que é a formação psíquica da pessoa para o resto da vida, tá? Possível de aquisição dos significados sociais existentes no contexto que a criança vive. Então, ela já vai positivamente ou negativamente se desenvolver da forma do meio social que ela foi inserida a partir dessa fase. Por quê? Foi aqui que ela aprendeu tudo o início. A bagagem dela está aqui. Nesse meio termo aqui, ela já foi para a escola. Nesse meio termo aqui, ela já começou a ser alfabetizada, né, que é a partir dos 6, 7 anos. Né? Então, tá vendo o potencial que tem essa influência da gente compreender o início da fase da criança? É isso, tá? Então, lá no iniciozinho, ela tá só apenas observando e compreendendo. E testando. Agora não, ela já vai aprimorar o que ela está aprendendo. E representar dentro da sociedade que ela está inserida. Ela já vai conseguir se comunicar, se expressar. Ela vai fazer aprendizados para o resto da vida dela, que é a alfabetização que eu acabei de dizer. A primeira infância está sendo consolidada e a segunda também, tá? Nesse estágio, há um desenvolvimento marcante na linguagem, como eu já disse, né, na fala. Há o desenvolvimento da função semiótica, né, como ele enxerga o mundo, onde a criança utiliza símbolos para representar a realidade. O egocentrismo, né, está bastante presente na criança. Elas possuem uma incapacidade de pensar através das consequências da ação e de entender as noções da lógica. Então, elas vão fazer, só que elas não pensam ainda na consequência daquele ato. Ela vai fazer. Eu vou cortar o cabelo. Tchup, porque eu vi minha mãe cortando o cabelo. Só que elas não vão pensar ainda na consequência daquele corte do cabelo. Que vai causar na estética, no físico, no emocional dela. Que ela vai ver que deu errado. Ela tem a ideia e ela faz, mas ela esquece que ela tem que pensar. Na verdade, ela não esquece, perdeu. Na verdade, ela não tem essa capacidade de lógica, tá? Desenvolve o conceito de conservação, né? E ainda não desenvolve a capacidade de manipular informações mentais. Como eu disse, né? Eles pensam muito. Nossa senhora, quando é fé, eles vêm. Mamãe, eu tive uma ideia. Quando ele conta. E quando ele não conta? Ixi, eu vou pintar as unhas da minha mãe sem ela ver. Que ela vai adorar, que ela não vai precisar ir na manicure. Porque ela veio ontem. Aí eu faço hoje, amanhã eu faço de novo e parará. E vou lá e estrago a unha todinha da minha mãe. Pensa, ele pensou. Ele usou o seu egocentrismo para ele favorecer você, mas ele não pensou ainda na consequência, se ele realmente sabe fazer, se tá bonito, se não tá, tá? Então é nessa fase que às vezes fazem algumas coisinhas feias e a gente vai lá e fala assim: Nossa, Gabriel, que lindo! Mas você pode melhorar, né? A gente vai pintar melhor. Pode, mamãe? Pode. Então você vai, além de você elogiar, dar parabéns, porque ele vai falar assim: Nossa, eu fiz direitinho. Mas eu tenho que melhorar. Mamãe falou que tá bom, mas eu tenho que melhorar. É uma forma de estimular, entendeu? É ele desenvolver, tá? Vocês viram tão que é importante a gente apoiar e ainda corrigir ao mesmo tempo? Eu não interferi. Se eu vou lá e falar assim, nossa, que trem feio, horroroso, ele vai traumatizar e não vai querer mais pintar. E isso vai cortar muito o desenvolvimento da criança, tá? Surgem também outras características, como o aninismo, né? Nossa, mamãe, que gatinha, tá? A linguagem em que o nível monológico é coletivo. Não há liderança em seus grupos e os pares e colegas são constantemente trocados. Então, é nessa fase também que eles criam vários amiguinhos, né? Eles têm facilmente a habilidade de trocar de amigo. Não gosto mais de você. E vai procurar outro amigo e pronto.
entendeu? Eles não têm esse apego ainda nessa fase. E eles também não têm um espírito de liderança. Às vezes ele vai ser birrento, de querer sempre fazer do jeito dele, mas ele ainda não considera aquilo como liderança de alguém. Ou então que alguém lidera eles, eles só obedecem ainda, tá? Então, para fechar aqui, né? Então, nessa fase também eles vão criar muitas palavrinhas pequenininhas. Às vezes, nossa, mas eu não ensinei ele a falar isso. Faz parte. O cerebrinho dele vai falar pequenininho e pronto, tá? Estágio operatório concreto. Então, a gente já tem aí uma fase bem mais arriscada, né? Mais fechada, em desenvolvimento constante do que já veio da fase 2. Então, vamos lá, né? Ocorre geralmente entre os 6 e 12 anos de idade. Então ele já é fechando a segunda idade, já indo para quê? Para a adolescência, tá? Após equilibrações sucessivas, há um desenvolvimento cognitivo nas operações mentais das crianças, que vai pensando logicamente sobre eventos concretos, mais ainda possui dificuldade de lidar com conceitos hipotéticos e abstratos. Imaginar além, ainda hipoteticamente, se eu fizer assim, será que vai dar certo ou vai dar errado? Ainda tem um pouco dessa dificuldade, mas ele já sabe um pouco sobre os prejuízos de algumas ações, tá? Isso implica, dentre outros, na capacidade de combinar, separar, ordenar e transformar objetos em ações, como da noção da reversibilidade e do raciocínio sinológico, né? Então, essa fase, né, da criança vai ordenar nessa parte de combinação, né, da separação que ela já vai ter de ordenar, transformar objetos em ações. Então, ela já vai ter um pouco de habilidade de transformar essas coisas dentro do seu cotidiano, tá? Diferente de antes, que ela já não tinha muita essa habilidade. É nessa fase que ela já tem uma coordenação motora fina, equivalente e boa, já tem uma coordenação motora grossa, ok, ela já sabe andar, correr, tá? Então ela tem uma fase mais, como a gente pode dizer, individualista, já consegue se desenvolver um pouco mais sozinho, né? Sem precisar de muita ajuda, tá? Então essa fase aqui eles vão caminhar muito sozinhos, porque o apoio seu foi ali, tá? As duas fases atrás. Depois disso aqui, ele só vai espelhar o que ele aprendeu antes disso aqui, tá? As crianças apresentam de declínio do egocêntrico, né? Começa a socializar mais em grupos, né? Reconhece uma liderança. Então, lá na fase anterior também, eu lembro que eu esqueci de falar com vocês. Eles têm aquele senso de pegar no brinquedo e falar, é meu, e não passa para o colega. A partir de agora, ele já consegue ter o raciocínio de emprestar para o colega, porque ele sabe que o coleguinha também vai empreender ele, vai emprestar para ele. Então ele já vai ter um desenvolvimento mental bem mais à frente, tá? Então ele já consegue reconhecer uma liderança dentro dos colegas, dentro do professor, dentro de um pai. Então ele já vê a empoderância e a importância dessa liderança, tá? Compreende regras, estabelece compromissos. Olha, Gabriel, você não vai fazer isso mais. Ok, mãe. Ok. E quando ele erra, Gabriel, nossa mãe, é verdade, errei. Entendeu? Possui uma linguagem de socializada, né? Então já tem uma linguagem bem melhor, já não tem mais tantos erros, e já não fazem diminuições, tá? Só quando eles querem ser meigos. Já é uma escolha, não é cognitivo. Mas ainda tem uma inabilidade de entender pontos de vista diferentes. Então, às vezes, eles vão ter dificuldades. Se eu mostrar para eles muitas consequências, ele vai ter dificuldade de compreender qual a consequência pior, tá? De frente ao ato dele. Assim, por meio das operações dos conhecimentos construídos anteriormente pela criança, vão transformando em conceitos, né? Então, através do que ele foi aprendendo desde pequeno, agora vão virando conceitos de vida. Por isso que as duas fases anteriores a gente tem que saber como a gente vai influenciar para o desenvolvimento da criança, tá? A teoria de Piaget ele vai mais explicando. Quando eu falar de Freud, eu vou falar de cada fase bem mais concreta, o que realmente ele aprende, tá? Pra vocês não ficarem perdidos. Se eu misturar essas três teorias, vocês vão ficar loucos. Estágio operatório formal inicia aproximadamente após a idade de quê? De 12 anos e prossegue até a fase adulta. É nela que são desenvolvidas capacidades de pensar em conceitos abstratos e no processo
de próprio pensamento, né? Então, o que é meu, o que eu quero pra mim, tá? Então, a partir dos 13 anos eu quero um namorado, hein? Eu quero uma namorada assim, com chiclete na boca e roda no cabelo, hein? Um exemplo. E vai pro resto da vida, eu quero assim e vai ser. Às vezes pode mudar? Pode. Às vezes não, tá? É no processo de pensamento, não há, perdão, há presença de pensamento hipotético, dedutivo, raciocínio lógico, raciocínio dedutivo, né? Capacidade de resolução de problemas e de pensamento sistemático. A linguagem está desenvolvida, permitindo discussões lógicas e que cheguem a conclusões. Então, nessa fase, a criança, adolescente, ela já tem um raciocínio lógico e dedutivo muito mais desenvolvido do que quando ele tinha 2, 3 anos. Ele já sabe pensar que os atos dele têm consequências e quais são elas sem que eu diga. Ele tem a capacidade de resolver alguns problemas sem que eu tenha que ir lá resolver por ele. Né? Quebrei o copo, e agora? Vou limpar. Catei, limpei, explico. Meu pai, quebrei o copo sem querer. Antes não, ele ia quebrar, não ia saber, ia chorar. Às vezes poderia até cortar a mão, tá? Então agora vocês entenderam a complexidade do desenvolvimento, como ela vem se desenvolvendo, desde a mente e a comunicação. Essa é a teoria de Piaget, tá? É o período que há a maior manutenção da inteligência do indivíduo, em que há a capacidade de pensar sobre o seu próprio pensamento, ficando cada vez mais consciente das operações mentais e que realiza ou que pode realizar diante do meio que o cerca, né? Pode-se dizer, então, que o desenvolvimento da concepção piagetiana é fundamentalmente um processo de equilibrações sucessivas, que conduzem à maneira de agir, de pensar de cada vez mais complexas e elaboradas. Então, para fechar aqui, então vocês viram que a teoria dele vem, né, falando sobre desenvolvimento da criança a partir do pensamento e da fala, da forma de agir desde criança até agora, a fase adulta. E vocês viram que, dependendo da forma como a gente interfere, vai prejudicar isso. Tem a fase que a criança tem que brincar, ela tem que explorar, ela tem que aprender a resolver problemas. Ela tem que aprender que aquele pacote abre assim. Eu abro uma vez, abro duas, mas a terceira vez eu tenho que deixar ele abrir. Para ele ver o quão é difícil abrir. Tá? E assim vai. As contribuições de Piaget para os ramos de conhecimento que se ocupam com o desenvolvimento do homem foram de grande importância, ao frisar o papel ativo do homem no processo de aquisição e elaboração do pensamento. Né? Então é importante porque a maturação dessa pessoa, como a fase hereditária vai interferir, como o meio social, como vai ser feita a maturação dessa criança, desse adolescente, desse adulto, e como o meu meio, principalmente o meio que eu pai, eu mãe, posso oferecer para o meu filho, para o desenvolvimento do processo de aquisição e elaboração do pensamento e desenvolvimento psíquico dele, tá? Então essa foi as teorias de Piaget, tá? Agora a gente vai falar de umas teorias bem aqui. Teoria de Freud, né, acerca do desenvolvimento humano. Freud imaginava o aparelho psíquico, né, do ser humano como um sistema de energia. Cada pessoa é movida, segundo ele, por uma quantidade limitada de energia psíquica. Isso significa, por um lado, que se grande parte da energia for necessária para a realização de determinado objeto, por exemplo, expressão artística, né, eu me expressar num palco, entendeu? Como ator, ela não estará disponível para os outros objetos, exemplo, a sexualidade, tá? Por outro lado, se a pessoa não puder dar vazão à sua energia por um canal, que seja a sexualidade, terá de fazê-lo por outro, que é a expressão artística. Essa energia provém de pulsões, às vezes chamadas de intercorrentes distintos, né? Segundo o autor, o ser humano possui duas pulsões inatas, que é a vida, que é Eros, e o da morte, Thanato. É bem complexa essa parte, mas é para vocês entenderem de uma forma. Ele pensa que tudo é desenvolvido de uma forma psíquica, de forma de energia. Ele, na teoria dele, ele fala muito sobre a sexualidade, tá? Então, se a criança não se desenvolve a partir da sua sexualidade, o seu descobrir do seu corpo, ele não vai saber lidar com a vida.
com as pulsões, que é o Eros, e a morte, tá? Que é o Thanato. Beleza? Freud tentou ordenar em casos aparentes, propondo 3 componentes básicos e estruturais do psíquico: id, ego e superego, tá? Então, antes da gente falar das teorias dele, a gente vai entender o que é o id, o que é o ego e o que é o superego, tá? O id é o primeiro elemento do nascimento da criança. Então, quando a criança nasce, ela tem o id. É a fonte de toda a energia psíquica. Então, a criança já tem uma energia quando ela nasce, entendeu? O potencial dela vem com ela. É a estrutura de personalidade original, básica e central do ser humano. Então, a personalidade original da criança nasce com ela, tá? O meu meio social que ela vai estar inserida vai influenciar, mas não é potencialmente concreto, ok? Um pensamento ou uma lembrança excluída de uma consciência dos mais localizados da área do id será capaz de influenciar toda a vida mental de uma pessoa. Então, é a partir do id da criança que eu vou influenciar o resto de toda a vida dela, tá? Então, quando a gente tenta excluir isso da criança, interfere de uma forma negativa, isso vai influenciar na vida mental dessa pessoa para o resto da vida dela. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente interfere na fase. Então, a gente tem que compreender e ajudar e não atrapalhar. A gente tem o ego, né? O ego controla as exigências instintivas do id. Então, o que a gente já tem predestinado com a gente, o ego só vai controlar. Decidido onde, quando e como são feitas, tá? Então, nosso ego vai controlar o nosso id, tá? É a parte do aparelho psíquico que está com contato com a realidade externa, diferente do id, que está mais no interior, é o que eu penso. Mas o meu ego já está me adaptando ao meu externo. Ele tem a tarefa de garantir a saúde, segurança e sanidade da personalidade. Então, ele vai manter, como já disse em cima, ele vai controlar e vai manter. Uma das características principais do ego é comandar o movimento voluntário. Então, eu vou ter posições voluntárias, de vontade própria. Desempenha dando conta dos estímulos externos, armazenando experiências sobre eles na memória que a gente vai adquirindo daquele processo. Concorda? Evitando o excesso de estímulos internos, mediante o que? A fuga. Lidando com estímulos modernos através de adaptações e aprendendo através de atividades, a produzir modificações convenientes do mundo externo em benefício próprio. O superego. Essa última estrutura da personalidade desenvolve-se a partir do ego. Então a gente tem o id que a gente nasce, a gente tem o ego que é o controle e a gente tem o superego que desenvolve a partir do ego. É um desenvolvendo através do outro. Já é a parte a autoridade do grupo social, consciência moral que se liga à culpabilidade e à autocrítica. Então a gente tem ali o que a gente nasce, o que a gente vai desenvolvendo na nossa coordenação e o que a gente fecha. É quase concretizando o que Piaget fala, viu? Representa um conjunto de valores nucleares como honestidade, sentir o dever, né, das obrigações, sentir de responsabilidade, entre outros, né? Também é inconsciente, faz a censura dos impulsos que a sociedade e a cultura proibindo ao id, ao que você quer, o que você acredita, o que você nasceu, impedindo impedindo o indivíduo de satisfazer plenamente seus instintos e desejos, tá? Então o superego controla o meu id. Às vezes eu tô com muita vontade de fazer aquilo, mas o meu superego vai fazer, não, olha, vamos ser honesto com você mesmo. Olha, o seu dever é fazer isso, isso, isso e não fazer aquilo, tá? Isso parte da parte psíquica, é uma briga literal. Freud descreve 3 funções do superego, que é a consciência, autoobservação e formação de ideais. Então, o superego é o fechamento dessa parte psíquica, né, do que ele fala. Enquanto a consciência pessoal age tanto como restringir e proibir, ao julgar a atividade consciente, porém também de uma forma inconsciente. Enquanto consciência pessoal age tanto para restringir e proibir ou julgar, a atividade consciente, porém, também agir inconscientemente. Então, às vezes, a gente consegue controlar através desse ego, às vezes, a gente inconscientemente a gente não consegue, a gente julga por si só, tá?
O superego de uma criança é constituído segundo o modelo que Freud fala, não dos seus pais, mas do superego do seu. Fugiu aqui agora. Segundo o modelo, eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Entendi o conceito agora. Quando ele se refere a isso aqui, ele está querendo dizer que não é o modelo que os pais empregam a criança, mas em sim seguindo o que o pai e a mãe já faz. Entendeu? Às vezes eu, como pai, não quero que a criança faça aquilo, mas eu quero mostrar de outra forma. Mas eu ajo de outra. É onde a criança apresenta os conceitos, em que encerra são os conceitos que ele encerra são os mesmos que tornam o veículo de tradição. Então ele observa o que os pais estão fazendo, então a tradição, tá vendo a imagem? Então ele vai adquirir isso pro resto da vida. Que são duradouros e julgamentos de valores que sejam uma forma transmitiram a geração em geração. Então, a partir do que eu vou vendo que meu pai vai fazendo, eu vou transmitindo de geração a geração. É um pouco confuso, gente, mas é isso aqui, tá? O modelo freudiano, né? Então agora a gente vai compreender a parte mais sensata, mais tranquila para vocês do que eu vou cobrar. O primeiro grande conceito de desenvolvimento de Freud foi para a inconsciente, né? Freud concebeu o inconsciente como uma instância onde acumula a energia que está na base da construção do humano, reduzindo essa grande fonte de energia ao impulso ou pulsão sexual, tá? Então, o que eu falei logo atrás é um pouco mais complexo para vocês, mas a partir de agora vai ficar mais tranquilo. Ele afirma que nada ocorre por acaso, e muito menos os processos mentais. Cada evento mental é causado por uma intenção consciente ou inconsciente e determinado por fatores que procederam, né? Determinismo psíquico. Então, o modelo dele vem, né, mostrando pra gente que essas energias, que são esses impulsos, né, seja ele impulso ou considerado como impulso sexual, ele vem com o objetivo de quê? De determinar os fatos que vão acontecer, que já são ordenados pelo psíquico, a mente. Automaticamente ela vai fazer com que a criança passe por aquilo, para amadurecimento e conhecimento. Assim percebemos que foi em termos de sexualidade que ele explorou o mundo do inconsciente. E assim ele encontrou uma divisão. Então ele tem 5 fases aqui do desenvolvimento da criança, até então a sua fase adolescente até a vida adulta, que a gente vai compreender alguns processos que ele faz aqui. Que eu já fui falando em alguns em Piaget. Então, fase 1, que é a fase oral, né? Que é de 0 a 1 ano aproximadamente. Então, a fase que a criança leva muito a mão na boca, tá? Vamos entender o porquê. O ser humano nasce com o id e o ego, né, forma-se do próprio primeiro ano de vida. É uma parte do id que começa a ter características próprias. As necessidades e percepções dos modos de expressões do bebê estão originalmente concentradas na boca, lábios e língua, e outros órgãos relacionados com a cavidade oral. A região do corpo que proporciona maior prazer na criança é a boca, pela qual a criança entra em contato com o mundo. Então, tudo ela vai pôr na boca, tudo ela vai saborear. Então, é um processo de conhecimento total da criança. É por esta razão que a criança pequena tende a levar tudo o que pega à boca. O principal objeto de desejo nessa fase é o seio da mãe, que além de alimentar, proporciona satisfação ao bebê. Então ele compreende que é pela boca que ele. Ah, que delícia, tô cheio, tá? Mas dentro da mestinha bem pequenininha dele. Neste período são particularmente importantes as percepções visuais e auditivas. A relação de desenvolvimento nessa fase entre o bebê e a mãe vai ter reflexo na vida futura, como já disse em Piaget. É a fase de observação. Ela consegue compreender o que está passando em volta dela. Fase 2, que é já a fase anal, né? É uma idade de 1 até 3 anos, aproximadamente. É quando a criança descobre que ela tem um bumbum e que esse bumbum tem um objetivo, tá? Nesse período, a criança passa a adquirir o controle de esfíncteres, né? Ela consegue ter o controle de fazer cocô ou não. Então, às vezes, você vai pegar a criança brincando no banheiro,
sabe, segurando a cocô, quando ela vai, segura. E elas se sentem o quê? Os reis. É um movimento que eles conseguem controlar. E para eles é interessante e um pouco prazeroso também, tá? Porque a maturação e desenvolvimento psicomotor vão permitir a ela reter ou expulsar as fezes e a urina, tá? Então a gente fala também da fase de brincar com a parte urinária, né? Fazer xixi, psh, dar uma seguradinha, psh. Então eles também brincam, tá? Então por isso que a gente fala, brincando que se aprende. A zona de maior satisfação é a região do ânus, é a etapa em que a criança começa a ter noção da higiene. Este período etário corresponde a uma fase em que a criança é a mais autônoma, procurando afirmar-se a realizar as suas vontades, podendo surgir birra, tá? Então lembra quando eu falei que ele vai brincar, tal, tal, tal. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o surgimento de birra, porque vai ser dessa fase aqui que ele vai aprender que se ele controla, ele vai conseguir comandar, tá? Terceira fase, né, a fálica, que é a idade de 3 e 5 anos aproximadamente, tá? É a fase da curiosidade mesmo, tá? Nessa etapa de desenvolvimento, a atenção da criança volta-se para a região genital, sendo comum a manipulação. Então, ficar pegando, tocando, tá? Porque aquilo é diferente para ele. Inicialmente, a criança imagina que tanto os meninos quanto as meninas possuem o quê? Pênis, tá? Ao serem defrontadas com as diferenças anatômicas entre os sexos, as crianças criam chamadas teorias sexuais infantis, imaginando que as meninas não têm pênis porque elas não têm pênis porque este órgão lhe foi arrancado, complexo de castração. Então, tá vendo tanto que a mente da criança é tão imatura? Entendeu? Então, às vezes, os meninos pensam que todo mundo tem igual. E quando eles conseguem ver, eles pensam que foi arrancado, tá? Tendo comportamentos exibicionais e gostam de espionar. Neste período surge também o complexo de Édipo, o qual o menino passa a apresentar uma atração pela mãe e se rivaliza com o pai. E o complexo de Electra, no qual ocorre inverso com a manina, tá? Então, o complexo de Édipo, né? É quando a criança, ela literalmente se apaixona pela mãe e ela viraliza o pai. Eu quero ser meu pai porque eu amo minha mãe. Eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Ou o processo de Electra, no qual ocorre o inverso com a menina. Então, ela apaixona pelo pai e quer ser igual à mãe, tá? Então, essa fase de 3 a 5 anos é fundamental para a criança ter uma família bem formada, um pai muito presente, uma mãe muito presente, porque vai ser a fase que vai influenciar na vida total dela. E muitas teorias falam da sexualidade homossexual parte daqui. Se o pai não é presente, se é um pai agressivo, se é um pai indelinquente, ele vai apaixonar pela mãe, mas ele não vai querer ser igual ao pai. Entendeu? Ele não vai virilizar ele. Ele não vai querer ter o pai como um rei. Ele vai criar rejeição. Então, muitas vezes é ali nessa fase que quebra. Aí a criança cria o conceito de homossexualidade, tanto quanto para menino, tanto quanto para o homem. Tá? Isso mesmo. Fase 4. Latente, né? Entre os 5 e 6 anos aproximadamente, até a puberdade, que é por volta dos 12 anos. Tá? Após a vivência de complexos e com o superego já formado, a criança entra em uma fase de latência, ou seja, vai esquecer alguns acontecimentos e sensações que tinha quando era criança, através de um processo chamado de amnésia infantil, que vai acontecer. A criança pode, nesta fase, de uma forma mais calma e disponibilizada, desenvolver competências ao nível escolar, social, cultural, ou seja, a criança passa a gastar a sua energia em atividades sociais e escolares, né? Fase relativa de tranquilidade ou inatividade do impulso sexual durante o período que se estende à resolução do complexo de Édipo, né? Até a puberdade, entre 5 e 6 anos, ou cerca de 11 e 13 anos, e que permite o desenvolvimento dos aparelhos do ego e do domínio de habilidades. Então é nessa fase que vem fechando tudo, né? Como eu disse. Lembra que tudo é um processo de aprendizagem e chega uma faixa etária, ela fecha e ela vai coordenar e isso vai desenvolver
sozinho. Acaba que a gente não vai conseguir interferir mais. Então, quando a gente pode interferir de forma positiva e influenciar positivamente, é ali, fase um, fase 2. A partir disso, a criança vai deslanchar pro resto da vida, porque ela já vai se inserir em um meio social, que é a escola, clubinho de futebol, amiguinhos. Então, ela já tem que estar formada quando ela vai para aquele meio. Porque quando ela vai para aquele meio sem influências, ela vai ser influenciada por aquele meio, tá? Então, fase 5, que é a fase genital, né? A partir dos 12, 13 anos, em que o adolescente atinge a vida adulta. Tá? A adolescência vai reativar uma sexualidade que esteve como que adormecida, né? Durante o período de latência. A puberdade traz novas pulsões sexuais e genitais ao mundo e relaciona o adolescente, né? E alargando as pessoas exteriores à família. O adolescente passa a buscar em pessoas de fora do seu grupo familiar um objetivo de quê? De amor, né? A adolescência é um período de mudanças no qual o jovem tem que aceitar a perda da intimidade infantil dos pais e da infância para que, um pouco a pouco, possa assumir a identidade agora adulta. Então, a fase da puberdade, da adolescência, é o quê? É o desmamar da que era intimidade com a mãe, com o pai, e ele adquirir a sua identidade pessoal, entendeu? De como ele quer se tratar, de como ele vai ser, dos planos futuros dele. Então, porque agora vai ser o planejamento futuro dele, que quando eu for adulto, eu quero ser assim, sim, 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 sim. E isso não adianta você interferir, porque já formou a mente dele, tá? Aqui ele já está com o ego, o id, o ego e o superego já formados em constante desenvolvimento. E aqui, meu filho, o pensamento dele, a personalidade dele já está formada. Só vai mudar se ele quebrar a cara. Entendeu? Por isso que é interessante a gente mostrar e deixar a criança ter experiências quanto nova e acompanhar essas experiências e mostrar o reflexo delas, porque quando chega nessa idade aqui é tudo mais difícil, tá? A teoria de desenvolvimento cognitivo de Vygotsky, né? Então a gente já viu duas teorias, a gente está indo para a última agora. Vygotsky enfatiza o papel do ambiente no desenvolvimento intelectual da criança. Postula que o desenvolvimento procede enormemente de fora para dentro, pela internalização. Aqui ele questiona muito a fase de Vygotsky, né? Que é do psíquico para fora. Então, a mente influencia que a criança faça aquilo e a gente tem que, nós do meio externo, temos que influenciar. Ele não. Vygotsky acredita que é o nosso meio que interfere no psíquico da criança. Na verdade, ele acredita que Vygotsky, que Piaget é entendeu? É muito mimimi. Ele não, ele concretiza de outra forma, é outra personalidade. A absorção do conhecimento proveniente do contexto, assim as influências sociais em vez de biológicas, são fundamentais na sua teoria. Então ele fala que o meio social que a criança está inserida influencia muito mais do que a forma biológica, tá? Diariamente em casa ou na escola ou na rua, as crianças observam o que as pessoas dizem e como dizem isso, o que fazem e por que fazem isso. Depois, elas internalizam o que veem, transformando em propriedade. Recriam dentro de si próprias as espécies de conservações e de outras interações observadas em seu mundo. Então, ele fala que o que ele vê na rua, na escola, o que ele vê com as outras crianças, como elas priorizam aquilo, como eles fazem, eles absorvem de uma forma positiva o que eles querem fazer e o que eles não querem, tá? De acordo com Vygotsky, então nessa grande parte de aprendizagem da criança ocorre pela interação infantil no ambiente, que determina amplamente a criança ser internalizada. Então, mais uma vez, ele afirma que como a criança brinca e como ela está sendo educada vai influenciar na vida dela, tá? A zona de desenvolvimento proximal, que é a teoria que ele criou, né, o ZDP, se relaciona com a diferença entre o que a criança consegue realizar sozinha e aquilo que, embora não consiga realizar sozinha, e é capaz de aprender a fazer com a ajuda de uma pessoa mais experiente, seja o adulto ou outra criança. E aí vai, que vai facilitar esse aprendizado. O ZDP portanto, tudo o que a criança pode adquirir em termos intelectuais, quando lhe é dado um suporte educacional devido. Então, quando eu sei ajudar e como eu vou ajudar.
tá? O conceito é posteriormente desenvolvido por Jean Brenner, né? Sendo hoje designado uma etapa de desenvolvimento necessário que a criança vai desenvolver, né? O nível de desenvolvimento, segundo Vygotsky, na teoria dele, a gente tem o desenvolvimento real e o potencial. O real é aquilo que já foi consolidado pelo indivíduo de uma forma de tornar capaz de desenvolver, resolver situações utilizando seu conhecimento de forma autônoma, né? O potencial é determinado pelas habilidades em que o indivíduo já construiu, porém encontra-se em processo, né? Isso significa que a dialética de aprendizagem que gerou o desenvolvimento real gerou também a habilidade de se encontrar em nível menos elaborado, que já consolidado. Dessa forma, o desenvolvimento potencial é aquele que o sujeito poderá construir. Então, que o real já está pronto. Ele não precisa de muita ajuda, ele é autônomo. No potencial, ele sempre vai ter que precisar de uma ajudinha para poder deslanchar. Então, né, fazendo aqui um potencial diferente entre os dois, né, que tem a zona de desenvolvimento proximal, a gente tem a zona de desenvolvimento real e a potencial. A distância entre eles quer dizer que a real se resolve os problemas de uma forma indivídua, sem muita ajuda, porém a potencial se resolve problemas com ajuda, né? Então, por isso que às vezes eu fico assim, gente, resolve, resolve. Muitas de vocês conseguem fazer desenvolvimento real, fazem sem questionar muito e entendem com autonomia. Outras só conseguem fazer com desenvolvimento potencial. É eu dando potência, eu auxiliando, eu dando resoluções, tá? Então, basicamente foi isso. Então a gente conseguiu ver as teorias, a teoria dos três, algumas mais anexadas com as outras ou não, um pouco diferente, mas basicamente para vocês compreenderem, essas são as teorias, as principais teorias de desenvolvimento humano, né? A última teoria ela só fala mais na questão da interferência, né, do meio ambiente, do meio que ela está inserida com o meio dela, que vai interferir pro resto da vida, né? E aí a formação da pessoa ela vai ter dois potenciais, um que vai precisar de ajuda sempre, né? E a outra que não, tá? O saber a gente aprende com os mestres e livros. A sabedoria a gente aprende com a vida e com os humildes. Cora Coralina. Então, é uma mensagem que eu trouxe para vocês, né, quando a gente fala de aprendizagem. Então, é o que eu quero deixar de mensagem para vocês hoje. Tá? Então, um beijão.